Olá, queridos irmãos, aceitem a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Lucas Reis deste lado, mais um dia para a nossa leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler do capítulo 43 ao capítulo 50 do livro de Gênesis. Mas, antes de nós iniciarmos a nossa leitura, nós sempre fazemos a nossa oração. Então vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, neste momento glorioso, Senhor, que nós estamos uma vez mais diante da sua poderosa palavra. Que teu Espírito Santo venha tocar o nosso coração, que o teu Espírito Santo venha alcançar as nossas vidas. Graças te damos por mais um dia, o Senhor nos concede este privilégio, esta graça de estar aqui fazendo a leitura das Sagradas Escrituras. Revele-se a nós, manifestando o seu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler capítulo 43 do livro de Gênesis. E a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tomai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizestes tal mal, fazendo saber aquele varão que tinheis ainda outro irmão? E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondendo-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nos saber que diria: trazei o vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele da minha mão. O requererás se eu não tu trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivermos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel seu pai: pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos e levai ao varão um presente: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos tornai levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também o vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos de misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim e eu. E se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os varões tomaram aquele presente, tomaram dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim levantaram-se, desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a casa: leva estes varões à casa, e mata rezes e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se
ao varão que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: Ai, Senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimentos, e aconteceu que, chegando-nos à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhe perguntou: Como estavam? E disse: Vosso pai, o velho de quem falastes, está bem, ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar. E entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se, e disse: Põe de pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte os egípcios que comiam com ele a parte. Porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. E apressou-lhe as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. E deu ordem ao que estava sobre sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar, e põe dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões, e, alcançando-os, lhe dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo, porque bebe meu senhor? E quem que ele bem adivinha fizestes mal o que fizeste? E alcançou e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém não sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. Prostraram-se diante dele em terra, e disse-lhe José:
que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor. Tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele que será meu servo. Porém, vou subir em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tende-vos pais ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um moço é o moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu dissestes a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar o seu pai, se deixar, este morrerá. Então tu dissestes a teu servo: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais verei a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, contando-lhe as palavras do meu senhor, disse nosso pai: tornai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teus servos, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo nosso pai, com tristeza, à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se não no tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da tua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por aí de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estará perto de mim
tu e os teus filhos e os filhos dos teus pais, e as tuas ovelhas e as tuas vacas e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala, e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os seus irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: disse a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais, e parti, e tornai a terra de Canaã. E tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei melhor da terra do Egito, e comereis fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isso. Tomai-vos da terra do Egito carro para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros conforme mandado de Faraó, também deu-lhes comida para o caminho. A todos lhes deu a cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhante 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, e pão e comida para seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos, partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram da terra de Canaã a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, que ele lhes faltara, e vendo eles os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para levar. E tomaram seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã. E vieram ao Egito, Jacó, toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Erzon e Cami, e os filhos de Simeão, Gemuel, Oade e Jaquim e Zoar, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari, e os filhos de Judá, Onã, Sela e Pérez, e Zerar, Onã, porém morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Estom e Amul. Os filhos de Isacar, Tola e Puva, e Jó e Simron. Os filhos de Zebulon, Zered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó
em Padã Arã, com Diná, sua filha, todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Agi, Zuni, Esbom, Eri, Arode e Areri. E os filhos de Azer, Imna, Isvan, Ive, Berias, Zerá, a irmã deles, e os filhos de Berias, Eber, Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, o qual Labão deu à sua filha Leia, e que deu Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belá, Bequer e Asbel e Gera e Naamã, e Ei, Ros e Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Jessé e Silém. Estes são os filhos de Bila, o qual Labão deu à sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim, e os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disse: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habitareis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Então veio José, anunciou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos, e as ovelhas e as suas vacas com tudo que tens, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e o pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais Faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teu servo, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, fazei habitar teu pai e teus irmãos habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó o abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias
dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão o seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, seguindo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compraram, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morremos em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalo e das ovelhas e das vacas e dos jumentos, e sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compramos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó da semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar a cidade desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí, tende semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos do meu senhor, e seremos servos de Faraó. José pôs isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel naquela terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça a teus olhos, rogo-te, ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás ao Egito e me sepultarás na terra deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. E aconteceu, depois dessas coisas, que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e um
deu parte a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar-te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente, depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efratá. E eu sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, trazemos aqui para que eu abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-lo chegar a ele, beijou-o e os abraçou. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se em terra diante da tua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar até ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito, e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu sei também, ele será um povo e também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti, Israel, abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer no derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouve, filhos de Jacó, e ouve a Israel vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subistes o leito de teu pai, então o contaminastes. Subistes a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma com uma congregação, minha glória.
Não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão, os teus irmãos, a tua mão será sobre o seu pescoço, de seus inimigos, os filhos de teu pai, a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa, subiste, filho meu, encurvar-se e deita-se com um leão, e como um leão velho, quem o despedaçará? Ou quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares, e serás como o porto dos navios, o seu término será em Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa. Abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de um tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação, espera o Senhor, quanto a Gade, uma tropa, e acometerá, mas ele a acometerás por fim. De Azer, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naphtali é uma cerva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe derão amargura, e o flecharão e aborrecerão. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te julgará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo, que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhe falou o seu pai quando abençoou cada um. Deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron o Eteu, na cova que está no campo de Maxépala, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, o qual Abraão comprou com aquele campo, e Efron o Eteu por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a teus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se 40 dias,
porque assim se cumpriam os dias daqueles que embalsamaram, e os egípcios choraram 70 dias. Passados os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. E Faraó disse: sobe e sepulta o teu pai com ele, te faz jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões da sua casa e todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente e cavalos, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira espinhal que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez o seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: é este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se o seu nome Abel-Mirsaim, que está além do Jordão. E fizeram-lhes os seus filhos assim como ele lhe ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abrão tinha comprado com o campo por herança de sepultura, e a Efron o heteu em frente de Manre. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim o consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Fizemos a leitura do capítulo 43 ao capítulo 50 do livro de Gênesis. Deus abençoe. Até amanhã, se assim os céus nos permitirem.